Govindam Adipurusham Tamaham bhajami Govinda Adipurusham Tamaham bhajami Govinda Govinda Adipurusham Tamaham bhajami. Venum Kwanantam Aravinda Dalayata Kisham Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Pakoti Kamanyaya Vishesha Shobham Anganidhyasya Sakalendriya Vriti Manchi Pasyanti Panchi Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chimaya Sadhu Jwala Vigrahasya Govinda Govinda Adipurusham Tamaham bhajami Govinda 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 Adipurusham Tamaham bhajami. Haribô, 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 16ª aula, né? 16ª aula. Incrível, né? Que vocês chegaram aqui até agora. Então, estamos aí fazendo o estudo do capítulo 14, os 3 modos da natureza material. E no verso de ontem, né? Nós falamos exatamente, Krishna falou exatamente que nós podemos, mesmo nesta vida, gozar, né, o néctar da vida espiritual. Porque gozar a vida espiritual não significa você ir para o mundo espiritual. É lógico que lá a potência interna é ampliada infinitas vezes o néctar do espírito. Mas nessa vida aqui, se você está comungando com Krishna, se você vê a energia material como a presença de Deus, né, a onipresença energética de Deus, então naturalmente você vai sentir esse prazer da existência, da consciência. De modo que Krishna fala no último verso que ele deu, né, que foi o verso 20, exatamente isso aí. Que nós temos essa capacidade, né, de viver nesse mundo com essa abrangência de consciência espiritual. Por isso que ao estudar esse capítulo 14, você abre a sua consciência sobre a energia ilusória e naturalmente você se situa naquilo que se chama, né, a sua vida espiritual. Como eu sempre falo, só existe a vida espiritual, não existe vida material. A vida material
é uma influência dos modos da natureza material sobre o seu campo de atividades, que é esse corpo material, no qual você, em ignorância, está se identificando o tempo todo, né? Eu sou o Bacta alemão, assim, essa coisa não existe. Então, você é o espírito que está manifestando um campo de atividades numa energia material, porém você sempre é o espírito. Então sua vida é sempre espiritual. Você não pode falar assim, eu tenho uma vida material. Não existe isso de vida material. A vida é sempre espiritual. É você que está vivificando a energia do espírito, que é a energia vital, que manifesta os pensamentos, as emoções, a energia, né, que você tem e as ações chamadas físicas. Há essa divisão, vamos dizer, por camadas, né, energéticas que constituem os nossos corpos, né, grosseiros e sutis. E daí, acima de tudo, está o espírito regendo a sua cocriação, a sua realidade nesse mundo. E esse mundo aqui, ele pode ser chamado, entre aspas, material, quando você está esquecido do espírito. Aí você vive uma vida material, mas não existe a vida material. Ou você está situado no espírito, transcendeu aos modos da energia material, conforme Krishna explica aqui. Vai ter um verso mais à frente que ele vai falar as qualidades que são desenvolvidas por alguém que atingiu a transcendência. E daí você passa a viver uma vida espiritual dentro de Krishna. Tudo isso aqui é Krishna, a energia de Krishna. E lá no mundo espiritual, a diferença é que você tem um corpo espiritual num nível absoluto, onde o seu corpo não é diferente do espírito que você é. Aqui nesse chamado mundo material, você está se identificando com a ferramenta que Krishna te dá para você realizar a sua vida espiritual. Então, logo você esteja na vida espiritual, você começa o quê? A gozar o néctar da vida, que é estar em comunhão com a realidade da existência. Que você entende que tudo é Deus. Quem é Deus? É Krishna. Aí você se rende aos pés de lótus de Krishna, compreende tudo sobre ele, interage com essa energia, e essa energia passa também a ser o quê? Brahman, a energia espiritual. É isso que Deus está nos explicando aqui no Bhagavad Gita. Então é uma questão que de realização. O Bhagavad Gita, Krishna pede que você se autorrealize, ou realize o espírito, aquilo que você é. Desde o capítulo 2, Krishna está falando para Arjuna. A primeira instrução que ele dá é isso, é da Sankhya Yoga. Você não é a matéria, você é o espírito. Porém, há uma dificuldade em aceitar isso, porque nós estamos há bilhões de anos dentro desse universo, nos identificando com alguma coisa que não somos nós. E há formas, por exemplo, a do animal, a do vegetal, entre outras, né, que a gente não conhece, que já estivemos dentro da progressão espiritual, que não há essa consciência de avaliação, onde você pergunta, quem sou eu, o que é esse mundo, quem é Deus, eu quero entender esse mistério da existência. Só que na forma humana, nós conseguimos essa bênção. E daí, se você não usa a sua vida espiritual para se comungar amorosamente com Krishna, com Deus, com Vishnu no seu coração, com cada vez mais intensidade no dia a dia, fazendo algum serviço devocional, que seja, né, de benefício para outras pessoas, então você acaba frustrando, né, a vida material. Sua vida se torna inútil, porque você está se identificando com o corpo. Não faz sentido isso. E para você manter sempre a consciência espiritual fixa, você não pode esquecer quem você é. Tem que fazer a prática espiritual. Mesmo lá quando você está trabalhando, que você está se divertindo, né, fazendo qualquer coisa, você não pode esquecer. Você tem que chegar a um ponto que fala devoção pura. Né? O que é um devoto puro? O devoto puro, ele está ligado a essa consciência de Krishna 24 horas.
É isso que Krishna está pedindo no Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Adore-me. Né? É isso que Krishna tá pedindo. Não assim para ficar neurótico, não. Mas é uma coisa natural. Quanto mais você vai purificando a sua mente, vai limpando o seu coração das contaminações, mais você vai atingindo esse padrão no qual você não esquece. Mas para fazer isso, você tem que praticar. A japa mala, né? A japa mala, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é o processo que o próprio Krishna nos trouxe nessa Kali Yuga, demonstrando que nós somos incapazes de filosoficamente manter uma memória espiritual. É muito difícil, né? A pessoa está sempre lembrando de Krishna, da forma. Então, Krishna veio e falou assim, canta esse nome aqui, que é a mesma coisa que lembrar de mim. Então, isso é incrível e maravilhoso. Temos que fazer o mínimo de esforço, nem que seja para cantar uma voltinha de japa, para sentar 10 minutos e você meditar em Krishna, ou ler algum passatempo de Deus, depois fazer uma reflexão. O próprio Srila Prabhupada pegou, deixa eu ver esse livro aqui, ó. Ele escreveu todos os passatempos de Krishna aqui, ó. Krishna, a suprema personagem de Deus, aqui, ó. Que é o livro de Krishna, né? Olha só como esse aqui, é bem antigo esse livro aqui. O Prabhupada escreveu, né, ó. Aí olha só, o capítulo é pequenininho, tá vendo? Você lê isso aqui, ó, antes de dormir, e depois você, né, naturalmente, olha, deixa eu Krishna aqui, ó. Naturalmente você vai, né? Então, o que Srila Prabhupada fez? Ele pegou e escreveu vários livrinhos pequenininhos, né? Para facilitar. Então, você lê um capítulo daquele lá, você, de manhã, aí você já fica o dia inteiro meditando nisso. Você lê um verso, lê uma historinha do livro de Krishna, que é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, né? Resumido. Daí você vai dormir lembrando dos passatempos de Krishna. E tudo isso é o que Chaitanya Mahaprabhu está pedindo. Ele falou assim, canta o santo nome de Deus e lê os passatempos de Krishna, assim como uma historinha. Só que essa historinha, ela vai te iluminar. Ela vai fazer você entrar em contato com Vrindavana, que é onde Krishna habita diretamente. Então as pessoas ficam arranjando problema, dificuldade de vida espiritual, estudando milhões de coisas, milhões de teorias, de filosofias. Isso aí não vai levar você a nada. Então tem que realmente se render. Se render. Vida espiritual não é teoria, é você fazer a prática interna de estar sempre lembrando quem você é, quem é Deus. E isso pode parecer chato, e sim, vai ser uma luta contra a sua mente, porque sua mente ela só quer desfrutar da energia material. Ela só quer se ocupar em milhões de coisas e não quer dar esse tempo para o espírito, porque quando você se ocupa espiritualmente, você está meio que matando a sua mente. Você está colocando ela no lugar. O espírito está sendo o senhor da mente. E a mente vai ter que passar a ser uma serva do espírito. Por isso Krishna fala no Bhagavad Gita, a mente é a sua melhor amiga, se usada para servilmente para o espírito, e ela é a sua pior inimiga quando ela quer fazer milhões de coisas. Isso é o modo da paixão, né? Aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, celular 24 horas, aquela loucura. Então a mente nunca consegue ler um livro, fechar os olhos, meditar, ou estar cantando lá japa, Hare Krishna, né? A mente ela está sempre nessa loucura. Na verdade, tentando fazer uma avaliação assim mais sintética, as pessoas que vivem do modo da ignorância, elas estão muito ligadas ao corpo físico. As coisas relativas ao corpo físico, ao prazer, à dor, tudo ao corpo físico. As pessoas do modo da paixão, elas estão mais ligadas à mente. E a mente ela é super agitada, a mente não consegue ficar no aqui e agora. O que é a mente? É passado e futuro, e o presente da transição. Isso é a mente, isso é o modo da paixão. Está sempre pensando no amanhã, o que eu vou fazer amanhã, aí começa a fazer uma opção de projeto. Ela não vive o aqui e agora, ela não se conecta com o espírito. E essa mente, quando a gente fala em vida espiritual, é exatamente essa mente que a gente tem que, vamos dizer assim, derrubar. Essa mente que está sendo influenciada pelos modos da natureza, seja fisicamente, mentalmente,
E as pessoas que estão no modo da bondade é como se eles estivessem numa mente superior. Uma mente superior, modo da bondade. É a pessoa que está realmente seguindo o ritmo, está buscando a vida espiritual, está ali encostando no espírito, né? Se associando com pessoas que têm vida espiritual. E o modo da bondade pura é o modo do espírito. É onde você está em total consciência espiritual, onde você já fez amizade com sua mente está te servindo, você está usando o seu corpo com atividades, com ações, onde você usa o seu talento para o serviço devocional. Aí Krishna fala que você vai começar a experimentar o néctar daquilo que você é. Imagina, o espírito é uma parte integrante de Deus. Você é um deusinho em manifestação, né? Manifestando aqui nessa chamada vida material, uma performance dentro desse cenário, que é fruto dos seus desejos, do seu karma, porém você pode transcender esse karma, em vez de ficar gerando novos karmas. Então você transcende o seu quantum, né, energético que está mantendo a ilusão, se situa nos pés de lótus de Krishna. Aí Krishna, como a super-alma dentro do seu coração, começa a criar as circunstâncias onde você vai progredir até o ponto da vitória nesse estágio humano que você está passando. É simples entender isso. Então, quando a gente está estudando aqui os 3 modos da natureza, é essa tentativa de saber onde que eu estou, né? Krishna, lá no capítulo 2, fala que é a floresta da ilusão. Se você entra numa floresta e você não sabe, né, você não tem uma bússola para chegar em determinado local, você vai se perder, porque é tudo igual, né? A nossa mente, apesar de ter essa diferenciação material, ela está tão encantada que tudo é igual, ela fica repetitiva. Por isso que fala que tem a rotina, o hábito, o vício. E no plano espiritual não, você está vendo tudo de cima, né? Quando você está em cima de uma montanha, você começa a observar, né, onde as pessoas estão, para onde elas estão indo, o que tem ali na frente, o que tem, da onde ela veio. E assim você começa a ver a sua história também. E aí, quando você chega nesse ponto espiritual, você se liberta de todo o passado, tudo aquilo, todas as encarnações, né, não tem mais valia, porque foi tudo ilusório. E as encarnações futuras, pretendidas pela ilusão, também vão ser liberadas, porque você não vai precisar mais estar encarnando. O seu desejo agora, a sua consciência se tornou firme para ficar estabelecida nos pés de lótus do Senhor Krishna, conforme ele nos pede aqui no Bhagavad Gita. Certo? Então, vamos para o verso 21. Arjuna perguntou: ó meu querido Senhor, através de quais sintomas reconhece-se quem é transcendental a estes 3 modos? Qual é o seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza? Aí depois que Krishna explicou os 3 modos, né, explicou tudo bonitinho, aí naquele último verso que nós lemos, Krishna falou da pessoa que transcende os modos e goza o néctar nessa vida. Aí a Arjuna está perguntando para Krishna, né? Quais sintomas que um devoto que transcendeu os modos da natureza material é reconhecido? Como é que a gente sabe que aquela pessoa lá conseguiu superar a ilusão? Qual é o seu comportamento? E como ele transcende os modos da natureza material? Como é que é isso que ele transcende? Naturalmente, a Arjuna está fazendo as perguntas de acordo com uma pessoa comum faria. Tá? Arjuna foi colocado em ilusão por Krishna. Arjuna é um devoto puro de Krishna, que veio com Krishna para realizar seus passatempos nesse mundo material, e ele foi a pessoa que recebeu, né, o pioneiro, né, do conhecimento do Bhagavad Gita, depois que o Bhagavad Gita tinha se perdido no tempo. Então Krishna nunca deixa esse conhecimento ficar ausente. Mesmo que haja total escuridão,
a luz está presente. Mas você só acessa a luz quando você, né, ativa, né, a sua mente, a sua inteligência para buscar essas respostas. Então, o Prabhupada está falando, neste verso, as perguntas de Arjuna vêm a calhar. Ele quer conhecer os sintomas daquele que já transcendeu os modos materiais. Sua primeira pergunta é sobre os sintomas que caracterizam essa pessoa transcendental. Como se pode compreender que ela já transcendeu a influência dos modos da natureza material? Depois, ele quer saber como tal pessoa vive e quais são suas atividades. São elas reguladas ou desreguladas? Então, Arjuna pergunta quais são os meios pelos quais pode-se alcançar a natureza transcendental. Isto é muito importante, a não ser que se conheçam os meios diretos pelos quais alguém possa estar sempre situado na transcendência, não há possibilidade de ele apresentar os sintomas. Logo, todas essas perguntas formuladas por Arjuna são muito importantes, e o Senhor responde a todas elas. Essa pergunta de Arjuna tem muito a ver quando a pessoa pergunta assim, mas como é que eu posso reconhecer um mestre espiritual? Como é que eu sei que ele é um mestre caminhando aqui nesse planeta? Né? A gente faz muito essa pergunta. Aí, se você antes de aceitar um mestre espiritual, você tem que avaliar os sintomas dessa pessoa, como ela se comporta, se ela realmente, né, está nessa frequência transcendental, onde ela é uma pessoa que tem uma energia potencializada por Deus, onde essa energia vai passar para o discípulo essa condição, né, de vitalização, de purificação da sua alma, onde ele vai poder se elevar mais rapidamente. É muito importante a associação com pessoas elevadas espiritualmente, principalmente com aquelas que já transcenderam aquela chamada vida material, que nada mais é do que a influência dos modos da natureza. Certo? Então, essa pergunta aqui tem mais ou menos essa conotação. Aí você, né, a gente falou, quando a gente observa uma pessoa no modo da ignorância, ela de um jeito. No modo da paixão, você vê que aquela pessoa é hiperagitada. No modo da bondade, aquela pessoa que é mais cientista, filósofo, gosta de estudar, gosta de obter conhecimento. Mas como é que é uma pessoa que está no modo transcendental, que transcendeu os modos? Aí que eu falei, se lembra? Vai ter o verso que vai descrever todos os sintomas, que é esse verso que eu vou falar agora. Então, esse verso aí, com certeza, vai dar, né, umas 2 aulas aí, com certeza. Mas a gente vai devagarzinho, vamos chegando lá. Porque é muito importante, né? Esse poder de observação. E a pessoa que está com Krishna, que já está vivendo em Krishna, ou seja, que já está, né, nessa vida espiritual, vivendo no eu real, naquilo que você é como uma parte integrante de Krishna, você vai manifestar naturalmente esses sintomas. Agora, se a pessoa está lendo esse Bhagavad Gita aqui e começa a enganar, a fingir, né, que é um devoto puro, que é uma pessoa transcendental, ela vai ter hora que ela não vai aguentar, ela vai cair. Ninguém consegue simular algo transcendental só pela teoria que ele leu no Bhagavad Gita. É natural. O ser espiritual, ele simplesmente ele contém essas qualidades aqui que Krishna vai descrever. Ok? Vamos lá então para o verso 22 a 25. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com quaisquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos é que estão ativos, que está situado no eu
e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento, que olha para um punhado de terra, uma pedra, um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e o indesejável, que é estável, igual no louvor ou na repressão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento tanto ao amigo quanto ao inimigo, e que renunciou a todas as atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os modos da natureza. Então, Krishna aqui, né? Isso aqui nós vamos discutir aqui, esse verso. Talvez a gente fale todo ele hoje também, né? Mas eu vou começar com Prabhupada hoje. Não vou falar não. Significado. Arjuna apresentou 3 perguntas diferentes, e o Senhor responde a elas, uma após a outra. Nestes versos, Krishna primeiro indica que quem se situa transcendentalmente não tem inveja e nada deseja. Certo? Por quê? Porque você não vai invejar ninguém porque você está no espírito, você sabe que tudo aqui é ilusão. Você não quer posses materiais, né? Geralmente a inveja também de um relacionamento, ou de uma espécie de fama. Você olha a pessoa, não tem inveja, aquela pessoa está presa nos modos da natureza, você não tem nada a ver com essa qualidade da inveja, né? Você vai invejar o quê? Se aqui tudo é uma ilusão. É igual você está sonhando, aí você inveja lá no sonho, um rei, aí quando você acorda, não tem mais rei, não tem nada. Você fala, foi um sonho. Assim também é como uma pessoa transcendental olha esse mundo, sem inveja, né? Você não quer nada dos outros para você, você só quer despertar o seu amor a Deus e permanecer no serviço devocional. E mesmo porque nada pertence a ninguém, tudo pertence a Krishna. As pessoas são ladrões disfarçados aqui nesse mundo, usando, né, a propriedade de Krishna com o falso ego. Então o devoto ele não inveja ninguém, porque sabe que tudo é de Krishna e que as pessoas simplesmente estão roubando e não reconhecendo que algo é de Deus e que eles estão usando indevidamente com o seu egoísmo e tentando, né, através de algum orgulho, manter, né, a supremacia sobre outros. Então esse tipo de inveja, assim, não tem inveja. Então, nada deseja, né? Prabhupada fala. E nada deseja, você não quer nada. Depois que você está na consciência espiritual, você não tem desejo material. Certo? Ou você vai desejar somente coisas para serem usadas no serviço devocional ao Senhor Krishna. Tá? Quando o ser vivo permanece neste mundo material, recluso no corpo material, deve-se compreender que está sob o controle de um dos 3 modos da natureza material. Quando, de fato, fora do corpo, ou em consciência espiritual, então está livre das garras dos modos da natureza material. Mas, enquanto não sair do corpo material, ele deverá ser neutro, né? Isso é muito interessante. Enquanto você está aqui dentro desse corpo, nessa encarnação, você não está se envolvendo com a energia material, mas quando você está transcendente, né, aos modos materiais, você vê o mundo de uma forma com neutralidade. O Senhor Krishna, quando ele está agindo aqui, ele é neutro, né? Ele considera todo mundo. Imagina, a visão de Deus, ele vê a gente como filhos amados dele. Estejamos nós em corpos diabólicos ou em corpos divinos. Então o Senhor Krishna, ele vê tudo neutramente, né? Ele está vendo da posição absoluta. E o espírito também vai chegar nessa posição, quando tiver transcendente aos modos da natureza, e vai ver as coisas
com neutralidade, porque ele não vai se envolver com essa energia que tem a ver apenas com a mente, com a loucura da mente, com o modo da paixão e da ignorância. Certo? Então temos que entender isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, Bacta Alemão, mas o que eu tenho que fazer em relação a isso? Porque eu vejo que aquela pessoa, né? Porque parece que a gente vai dar conselho para todo mundo, né? Quando você evolui espiritualmente, parece que o falso ego, ele te engana fazendo que você, não, eu sou um mestre, agora eu tenho conhecimento, agora eu vou passar a sabedoria para aquela outra pessoa, né? Aí Krishna fala assim, não precisa dar conselho para ninguém, fica neutro. Fica neutro, as pessoas têm seus problemas, as pessoas não estão interessadas em ouvir conhecimento espiritual. Então emana amor, se torna o centro de luz no planeta, e as pessoas que porventura tiverem um pouco de desejo, né, de conhecer a consciência de Krishna, a sabedoria espiritual, você passa. Como eu estou fazendo aqui, eu estou passando aqui. Algumas pessoas vão, né, comprar o Bhagavad Gita, vão cantar a japa, vão se interessar mais pela vida espiritual, e tem outros que vão ver aqui e vão achar muito chato, né? Nossa, que cara chato. Nada a ver, nada a ver. Eu gosto do rock and roll. Então é isso que acontece. Então tem que ser neutro, né? Corresponda-se espiritualmente com as pessoas que querem se associar com você espiritualmente, que querem se render a Krishna de verdade, não ficar com um papo furado ou discutindo com você filosofia. As pessoas não estão interessadas em se render a Deus, né? Kali Yuga é terrível. Kali Yuga é terrível. Prabhupada continua. Ele deve ocupar-se no serviço devocional ao Senhor para que imediatamente deixe de identificar-se com o corpo material. Essa aqui é uma pegada bem interessante, porque não adianta só você conhecer o Espírito e conhecer Krishna que você vai se libertar desse corpo material. Você tem que exercer o serviço devocional em rendição a Krishna, aqui e agora, nesse mundo, nessa vida. Não tem negócio de amanhã. Não, é cada dia aqui e agora você está rendido a Krishna, procurando de alguma forma exercer seu serviço devocional para você progredir e para beneficiar aqueles que porventura apareçam na sua existência por arranjo do Senhor Krishna, que está no coração de todo mundo, vendo a posição delas, né, de busca espiritual, e aí ele coloca em contato essas pessoas com alguém que esteja mais próximo para receber essa informação, tá? Então, se você se ocupa no serviço devocional, nessa posição espiritual, imediatamente você vai deixar de se identificar com o corpo material. É uma bênção, né? É uma energia ativa, não é uma energia intelectual, que você lê o Bhagavad Gita, não, você tem que começar a viver na atividade devocional, tá? Que a mais importante é ouvir sobre Deus, ouça o tempo todo, ouça, lembra, pensa sempre em Deus, ouça, aí você, depois que ouve, você começa a glorificar, a cantar, depois você lembra, depois você, né, fica tipo em oração interna, em gratidão. É assim que funciona, não é negocinho que você começou hoje, amanhã você já... Não, você tem que ir criando essa programação espiritual para que você formate a sua existência material de uma maneira, né, vibracional, onde sua vida acontece naturalmente, espontaneamente, com tudo que é relacionado ao despertar amoroso de Deus. Tem que ter essa atividade, né? Não é paixão, não é um modo de atividade? Então seja apaixonado por Krishna. Coloque sua energia para conquistar esse objetivo supremo da vida, em vez de ficar rodando aí que nem um zumbi no modo da paixão, tentando obter coisas materiais, poder, fama, conhecimento material. Certo? Quando se identifica com o corpo material, ele
A pessoa só age em busca de prazer dos sentidos. Mas quando se estabelece em consciência de Krishna, o gozo dos sentidos para automaticamente. É esse fenômeno que vai acontecer. Quando você estiver na vida espiritual, vendo, né, a ilusão, entendendo, né, porque agora você compreendeu os 3 modos da natureza material, você já não vai ter mais essa atração que uma pessoa, entre aspas, né, chamada normal ou condicionada pelos modos da natureza, querem. Né? As pessoas que estão se identificando com o corpo, elas querem desfrutar do corpo. Se você está no espírito, e você vai atingir essa posição com a autorrealização, não com a teoria. Porém, mesmo com a teoria, você já vai dar uma olhada de lado por aquilo que está vindo, tentando te encantar, te hipnotizar. Aí, quando você está no espírito, você já não... Você se afasta, assim, quase que completamente, né? Porém, temos que representar um personagem aqui nesse mundo, se não estamos, assim, vivendo como monges, né? Ou devotos, renunciados pelo mundo. Se você tem uma família, um trabalho, pelo menos você cria um personagem, mas já não vai ser mais igual antes, né? As pessoas querem sair pelo mundo, querem ter vários relacionamentos, querem ver vários livros, né, de coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas o devoto não, ele só está fixo em Krishna, esperando o momento de abandonar o corpo, e ele eventualmente representa nesse mundo material esse personagem. Mas internamente ele nunca sai daquela posição de lembrança de Deus. É algo que todo mundo tem que atingir, certo? Então o gozo dos sentidos, quando você se estabelece na consciência de Krishna, diz Prabhupada que, né, você para automaticamente. Tem aquele exemplo que eu dou sempre de uma criança, né? A criança tem certos desejos na vida dela, quando ela é criança. Porém, quando ela se torna adulta, ela já não tem mais interesse com os brinquedos que ela tinha antigamente quando estava numa consciência de criança. Da mesma forma, quando você estiver na consciência espiritual, você já não vai ter mais atração pelos brinquedos das pessoas que estão se identificando com esse corpo material. Vida espiritual significa o estágio maduro, né, ou adulto, ou velho sábio, da consciência que está se desenvolvendo nesse plano material. Então você vai caminhar como um sábio, com compaixão nesse mundo, respeitando todo mundo, vendo que cada um está numa posição de progresso evolutivo. Às vezes aquela pessoa ali, né, as pessoas da sua família, por exemplo, às vezes elas vão ficar várias vidas aqui nesse planeta. Então a Mãe Krishna criou uma associação para você poder dar a sua luz para as pessoas, mas você também não tem que forçar a barra, faz sua parte. Se a pessoa se interessar, ela vai se aproximar de você e vai fazer perguntas. Se não, né, cada um está seguindo o seu destino e temos que respeitar. Além do que, o espírito ele é eterno, né? 1 bilhão de encarnações, como a gente fala brincando aqui, é um piscar de olhos. Mas para que ficar, né, nessa contaminação, nessa miséria, nesse sofrimento, nessa lamentação? Aí depressão, estresse, medo, insegurança. Você não tem nenhuma confiança com Deus, né? Outras pessoas negligenciam, esquecem, né? Julgam o divino. E tem aquelas pessoas que querem ser Deus, né? Que essa é a maior de todas as ilusões, é você pensar que você vai se fundir na energia de Deus e você vai virar Deus. Isso é um total absurdo. Então, Krishna ele vem para cortar essa raiz, né? Cortar o mal pela raiz. Imagina, tem que se render a Deus, despertar amor por Deus, viver feliz nesse mundo em Deus, totalmente em consciência espiritual, sentindo o néctar do Espírito. E para isso você só precisa tomar uma atitude de consciência, de mudar a sua consciência. E aí você se aproxima do Bhagavad Gita, dos passatempos de Krishna, de pessoas que estão avançadas mais nesse caminho espiritual, e ouvindo, e aprendendo, e entendendo, e praticando, você vai chegar a esse ponto do Espírito, porque você já é isso.
Você não tem que chegar onde você está, você já é aqui e agora um espírito, e você tem que passar a ser uma testemunha, né? A superalma no seu coração é uma testemunha da sua mente e da sua inteligência. A superalma, né? Krishna, ele está fornecendo para você tudo aquilo que você deseja, de acordo com o seu livre-arbítrio. A partir do momento que você usa sua inteligência e sua mente para reconhecer aquilo que você é e viver naquilo que você é, a superalma começa a criar uma realidade consciente onde você não vai cair da sua posição. Mesmo que você faça algumas besteiras na vida, né? É natural, as quedas, você automaticamente mantém a consciência, porque Krishna, no seu coração começa, ele dá a lembrança constante. Krishna dá o esquecimento, o conhecimento e a lembrança. Então depende do que você quer. Tá? Ninguém precisa do corpo material, nem precisa aceitar os ditames da mente. Ninguém precisa ser escravo da programação mental. Tem que sair fora disso imediatamente. As qualidades dos modos materiais próprias de cada corpo agirão, mas como alma espiritual, o eu está alheio a estas atividades. Olha só que importante isso. Independentemente de você querer ou não, a sua natureza física, emocional e mental, ela tem uma energia intrínseca de fazer as coisas, né? Igual agora, você está aqui no seu corpo material, mas você não está controlando seu coração, sua respiração, o sangue, né? O ar. Tudo está acontecendo, independente de você estar querendo ou não. Assim também a sua emoção, né, tem essa característica de querer sentir, né, sensações intensas, né, excitação, é isso assim, emoção. Né? E o seu pensamento, ele tem a natureza própria de nunca estar no aqui e agora, ele está sempre variando, passeando. Então, os seus corpos, os seus instrumentos que Deus te deu para você realizá-lo e se autorrealizar, eles têm uma natureza própria. Daí, quando você está no espírito, você passa a ter harmonia com os instintos naturais desses corpos. Né? Ele fala aqui, ó, as qualidades dos modos materiais próprias de cada corpo agirão. Elas estão agindo, independente de você querer ou não. Não tem nada a ver com você. É isso que Krishna fala. Quem está agindo são os modos da natureza, não é a alma. A alma ela só está observando. Mas quando você tem conhecimento, você conduz os seus instrumentos para a energia superior. Certo? Mas como alma espiritual, o eu, né? O eu, que é a alma espiritual, está alheio a essas atividades. Daí que se fala que ficar neutro. Você fica neutro. Tem hora que você está com fome, tem hora que você está com medo. Aí você começa a observar, tem hora que você está pensando nas besteiras. Mas não é você que está pensando, está interagindo. Aqui tem um oceano cósmico de pensamentos, de emoções, pensamentos, formas emocionais, né? Energias diversas, entidades que estão agindo sobre nós, forças angelicais, forças trevosas. Tem todo um métier dentro desse cenário do seu campo de atividades que estão atuando, então a alma observa. Mas quando você está no espírito, você fala assim, não vou deixar nada disso entrar no meu campo, nem vou deixar sair do meu campo nada que tenha a ver com uma interação negativa ou desfavorável à vontade ou aos desejos intrínsecos desses instrumentos materiais. Mas eu vou organizar a minha energia para que ela entre em harmonia, que eu vou ascender, né, ascensionar a minha energia para que ela fique sempre fixa nos pés de lótus de Krishna e eu vou ver, né, a furada que eu estava. Isso é muito importante, saber disso, né? Então o eu está alheio a essas atividades. Quando você estiver situado na alma, você vai entender perfeitamente isso. Certo? É igual você está sentado no carro e o carro está ligado, ele está indo para algum lugar, ele está fazendo qualquer coisa, mas não é você que está indo, é o carro que está indo, é o carro que tem o motor, que tem a natureza de te conduzir para lá e para cá. Você é só a consciência que está ali dirigindo o carro, mas você não tem nada a ver com o carro.
Assim também o corpo material. Então você tem que ser o condutor consciente e o maestro das suas energias. Isso a gente consegue na forma humana de vida, né? Então, Prabhupada fala as qualidades, como ele fica à parte. Aí Prabhupada fala assim, o eu real não deseja desfrutar o corpo, nem deseja sair dele. Né? Isso é muito importante. Situado nesta posição transcendental, o devoto automaticamente libera-se. Ele não precisa tentar livrar-se da influência dos modos da natureza material. Aqui fica a dica de que você corta a relação com o seu corpo. Tem gente que está estudando a vida material, mas está meio no plano sentimental, e fala, não, eu quero sair desse corpo, eu quero voltar para o mundo espiritual, eu quero ter um poder místico, né? Assim, mas aí Krishna está falando, não, você nem deseja sair daqui, nem deseja ficar aqui, mesmo porque você nem está aqui, nem vai sair daqui, porque aqui tudo é uma matrix, é uma ilusão. Então você fica situado no eu, e não no reflexo que manifesta esse campo de atividades, que é chamado, né, o corpo material. Isso é muito interessante para você refletir, né? Por que você está incomodado? Você está incomodado porque você está sob a regência da sua mente. A mente é que se incomoda com as coisas, que quer coisas, ou que quer fugir de algumas coisas, que tem aversão. É a mente. Então a sua luta é o tempo todo, tentando obter o que você deseja e fugir daquilo que você tem aversão, ou que você não gosta, seja de pessoas, de profissões, de lugares. Mas o espírito que está situado em Krishna, ele está alheio a tudo isso. Krishna é que está provendo para ele a vida dele. Krishna está colocando ele em serviço devocional. Está fazendo o espírito agir através do corpo físico para ser positivo, né, nesse mundo espiritualmente. Assim como Arjuna, né? Krishna chamou Arjuna para lutar. Ele estava lá no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Não queria lutar porque estava sob a influência dos modos da natureza. Mas depois que Krishna pregou o Bhagavad Gita, aí no final Krishna pergunta, e aí? Você com a sua inteligência compreendeu o que eu falei? Já ficou neutro a todo esse seu sentimentalismo pelos seus parentes ou por esse mundo aqui que você está teorizando, especulando, racionalizando? Aí Arjuna entendeu, pô, imagina, ele realizou completamente Krishna, a forma universal. O Bhagavad Gita é a realização do devoto puro. E aí ele lutou, né, sem hesitar. E venceu a batalha, né, que onde está Krishna e Arjuna, há vitória, opulência, poder extraordinário e moralidade. Ok? Então, o devoto automaticamente libera-se. Ele não precisa se livrar da influência, ele não está lutando com os modos da natureza. Ele está situado na posição espiritual. Como a gente sempre fala, você não tem que lutar contra a escuridão, você tem que se tornar uma luz dentro da escuridão, e automaticamente a escuridão se dissipa. Daí, quando você é um ser luminoso nesse mundo, né, você está no estado crístico, na consciência de Krishna, ou no estado búdico, você automaticamente supera a escuridão. Você consegue, né, a escuridão já não consegue mais te enganar, você não tateia na escuridão, você sabe o que está acontecendo. Esse é o samadhi, é o nirvana, é a realização. Não é nada dessa loucura da pessoa ficar né, no mundo da lua. Não, é um tempo feliz, certo? A pergunta seguinte refere-se à conduta de alguém transcendentalmente situado. O materialista deixa-se afetar pela aparente honra e desonra oferecidas ao corpo, mas o transcendentalista não se deixa afetar por essa pseudo-honra e desonra. De modo que quando você vê um devoto puro,
né? Ele parece que vai ser frio, né? Você elogia, poxa, eu gosto tanto de você, eu amo você, mas ele parece que está frio. Mas ele não está frio, ele está fora desse contexto de elogio e crítica. Porque elogio e crítica tem a ver com o plano mental, com o falso ego. O espírito, ele está sempre além. E daí está falando aqui, ó, a conduta de alguém, você principalmente reconhece quando essa pessoa não tem nenhum orgulho. É humilde, ele tem toda a sabedoria do mundo, todo o amor a Deus, e caminha nesse mundo tentando passar de alguma forma essa consciência transcendental para as pessoas. Certo? Mas a pessoa não pode passar a consciência, você que tem que receber essa energia fazendo por onde? Cada um é responsável pelo seu progresso nesse mundo material. Como é que fala? Você não dá o peixe, mas você ensina a pescar. Aí a pessoa vai pescar com aquela prática, com a técnica que você ensinou, e aí ela vai pescar Krishna, vai pescar o amor de Deus dentro do seu coração. Então isso é muito importante, é só você observar quem é transcendentalista, é aquele que não está nem aí. Você pode elogiar, você pode criticar, ele está neutro, não está vivendo mais na ilusão. É igual como você estiver repetindo aquele exemplo, você está de frente para o espelho e está alguém ali elogiando o reflexo do espelho, ou criticando, e você está observando a pessoa falando bem ou mal do seu reflexo ali no espelho, mas você não tem nada a ver com aquele ser ali do espelho. E todas as pessoas vivem espelhadas, né, nesse mundo material, que é um reflexo pervertido do mundo espiritual, e aqui é o quê? É um oceano de desejos materiais. Por isso que é miserável, porque os desejos materiais nunca são saciados. Daí as pessoas estarem sempre frustradas, vivendo com um vazio existencial tão grande, que muitas até tiram a vida, né? Poderia simplesmente ter esse conhecimento espiritual mínimo, né? Só de ler esse capítulo 14 aqui, a pessoa já vai mudar completamente a vida dela. Certo? Então, honra e desonra são pseudos, honra e desonra, falsas, né? Ele executa seu dever em consciência de Krishna e não importa se alguém o respeita e o desrespeita. Quando você está no espírito, não importa o que as pessoas estão falando, se você realmente estiver situado espiritualmente, não faz. É igual uma criança tentando brigar com o pai, né? Querendo ensinar o pai, e o pai, ele ri, né? Ele concorda até, né? Oh, não, você está certo, meu filho. Então, mas ele já cresceu, ele já é um adulto, ele já tem todas as experiências, né? Vamos dizer assim, fazendo a analogia, né? Da realização espiritual. E aí a pessoa que não tem nenhuma realização, tem muita teoria e imaginação, começa a falar dessa pessoa. Assim. Aí ele olha assim e fala assim, fazer o quê? Ela vai ter que crescer, né? Às vezes é inveja, né? Tem gente que tem inveja de quem é feliz. O que você vai fazer? Ainda mais quando se é feliz no espírito. Nossa, então a inveja aumenta muito. E as pessoas nem sabem por quê. Por quê? Porque elas nem conhecem essa felicidade, ananda, né, do espírito. Então, não importa se alguém está falando bem ou mal, se o respeita ou desrespeita. Ele aceita tudo o que é favorável ao seu dever em consciência de Krishna, e à exceção disso, ele não tem nenhuma necessidade de nenhum objeto material, seja pedra, seja ouro. Isso né? O devoto puro, a vida dele é sempre ele está preocupado com o oferecimento, né, devocional ao Senhor Krishna. Você vê que é uma pessoa que não está conversando muito sobre baboseiras materiais, tentando viver um tipo de energia social, política, econômica que diz respeito a um lado demoníaco da natureza, da escuridão, da ignorância, da paixão. Então ele é transcendental, ele está alheio, né? É lógico que às vezes para
conversar algo espiritual, ele se interessa um pouquinho, lê, né? Não é para ficar também totalmente alheio, né? Só um devoto puro que atingiu a pureza completa já vai chegar nesse estágio. Aí ele aprende alguma coisinha, pelo menos, para entender o que está acontecendo no mundo, mas ele não está interessado em viver isso, em ter um posicionamento, uma opinião, né? Que é isso, que é aquilo. Né? Tá todo mundo em ilusão, imagina. Ilusão, né? Então não tem necessidade de nenhum objeto material, seja pedra, seja ouro. Quando você está na consciência completamente pura, você pode dar ouro para ele, uma pedra para ele, é tudo a mesma coisa. Ele está limpo, assim, ele não está... O único valor da existência dele é Krishna. Nesse sentido aqui, o Prabhupada está falando, né? Dá um dinheirinho aí um dízimo, uma doação de ouro, aí o cara vai ficar logo feliz, uau! Né? Já o devoto puro, ele pode aceitar para o serviço de Deus, mas não está assim, fazendo muita questão. Vou usar para Krishna. Você vê que não há emoção dele estar ganhando, né? Ele não está abusando, ele não está se favorecendo, né, materialmente com a sua vida espiritual. O transcendentalista ele é completamente desapegado de dinheiro, né? Que é o que a gente não vê aí com muitos devotos chamados, né, avançados. Ele considera todos como sendo seu amigo querido, que o ajuda em sua execução da consciência de Krishna e não odeia seu aparente inimigo. Ele está livre da dualidade. Ele acha que quando aparece um inimigo, é Krishna colocando aquela alma no caminho dele para, de alguma forma, estar ligado a uma realização espiritual. E amigo, né? Amigo também não. Ele é equânime e vê tudo no nível de igualdade, porque sabe perfeitamente bem que ele nada tem a ver com a existência material. Tudo igual. Tudo igual. Homem, mulher, cachorro, planta, ele vê tudo igual. Tudo é criação. Todos os corpos são criações de Deus e vê tudo igual também no espírito, os espíritos que estão ocupando essas formas. Questões sociais e políticas não o afetam, porque ele conhece a situação das revoltas e distúrbios temporários. Ele não tenta obter nada para si mesmo. Ele pode tentar conseguir tudo para Krishna, mas não se esforça em nada que lhe traga apenas benefício pessoal. Com esse comportamento, ele está em verdadeira transcendência. Estamos aqui quase com 1 hora, certo? Eu posso até comentar mais na outra aula, a gente pode falar um pouquinho mais desse verso. Aqui eu li o significado de Prabhupada, colocamos algumas coisas. Então, basicamente é isso. O devoto puro, ele vive para, né, conseguir tudo para Krishna. E ele não está interessado em seu benefício material e pessoal, porque Krishna já está cuidando dele. Krishna já está protegendo completamente um devoto, né? Quanto maior a sua pureza, a sua rendição, a sua entrega a Krishna, Krishna ele monitora a sua vida o tempo todo. Você está protegido completamente. É isso, é essa falta de fé. Né? As pessoas não têm essa fé. Elas não conseguem se render, se entregar totalmente, porque fica com o pezinho ali na dúvida, na insegurança. E Krishna fala, não, você tem que tirar tudo isso. Não temas, machucar. Se renda, acorda, desperta. Vamos lá, um dia de cada vez. A vitória é certa, né? Aí Arjuna lutou e nem fez muito esforço, assim, porque toda a potência de Krishna estava com ele. Então, tudo que vier nesse mundo material aqui, se você está rendido a Krishna, vai ser fácil de superar, você não está apegado a nada, ninguém é amigo do seu inimigo, você não é um cara interesseiro. Caminha neutro, fazendo, né, o que você precisa fazer dentro de um personagem que você tem que criar, né? Porque aqui é um cenário ilusório, você cria um personagem também ilusório, mas internamente você está no espírito, conectado a Deus, em serviço devocional, e tem, né, a brincadeira que você faz aqui e você se diverte nesse mundo e está sempre experimentando esse néctar, que ninguém pode entender. Só quando a pessoa se render a Krishna e você vai ensinando, se ela quiser, e ela vai atingir também, aí sim vocês vão estar irmanados na transcendentalidade.
ok? Então espero que vocês tenham gostado. Ouçam de novo. Aula que vem a gente tenta falar de novo esse verso aí, ou algo a mais, ok? Um beijo no coração, amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!